Olá, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos ao canal Arte Wolf, um canal feito para você, amigo e amiga, que quer aprender técnicas de biscuit, a modelar, atingir, confeccionar a sua arte e até mesmo ganhar dinheiro com isso, tá bom? E hoje é uma aula especial, vou falar hoje sobre tingimento. Vou fazer alguns testes de tingimento de massa aqui para você perceber o resultado de cada tipo de massa, a massa natural e a massa já tingida de branco, para você ver qual o comportamento dela quando você coloca algum pigmento, tá bom? Mas antes da gente começar, olha a vinheta, vai! Então, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Arte Wolf. Então, hoje, como eu falei na abertura do vídeo, a gente vai aprender como tingir a massa de biscuit. Eu tenho aqui, ó, essas duas bolinhas aqui. Essa massa de biscuit aqui, essa aqui, ela tá tingida de branco. Olha só, branco é uma massa, ela é comercial, tá? Eu comprei essa massa já branca. Olha só a cor dessa massa. Essa massa aqui, não sei se dá pra vocês verem aí, ela tá em natural. Essa massa aqui eu fiz numa aula anterior. Se vocês quiserem saber como fazer essa massa em casa, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo aí que vai estar o link para você aprender a fazer essa massa. Essa massa aqui é uma massa feita em casa no fogão, anti-mofo e anti-barata. Tá ok? É só clicar no link aí embaixo aí vocês vão lá direto no vídeo para vocês verem como fazer uma massa em casa no fogão. E antes de começar o processo de tingimento, peço para que todos se inscrevam no canal, tá ok? Porque de todas as vezes que tiver coisas novas no canal, você vai saber e acompanhar para a gente fazer juntos, aprendermos juntos a trabalhar com o biscuit. E aí se você tiver dúvida sobre alguma coisa em relação à massa, ao tingimento, à confecção, à solda de massa com massa, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o biscuit, deixa na descrição aí uma pergunta que eu terei o maior prazer de responder, tá bom? Então vamos lá. Essa massa da esquerda aqui, então, é a branca, é a comercializada. E essa aqui, é o que eu fiz no canal. Vamos ver como que vai ficar, então, o resultado do tingimento delas. Só para vocês entenderem que hoje eu costumo trabalhar com a massa branca porque eu consigo um resultado melhor no final do tingimento. Quando ela seca, como eu já falei em outro vídeo, ela aumenta um tom e meio da sua cor. O branco, ele ajuda a amenizar esse aumento da tonalidade do tingimento. Quando você tinge com a massa natural, seja ela comercial ou feita em casa, o resultado não é tão bom. Depende muito da cor. Por exemplo, o preto você consegue um resultado legal se você pegar a natural. Ele fica bem preto rapidamente. A tingida de branco leva mais tempo porque vai partir do branco para o cinza, do cinza para o preto. Eu não vou chegar no preto direto, somente com a natural eu consigo fazer isso. E algumas outras cores também, depois de seca, dá um aspecto fosco, o marrom principalmente. Eu vou fazer até com marrom aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou tingir essa natural aqui de marrom e essa branca de marrom para vocês entenderem como é que fica. Depois de que eu tiver tingido essas duas massas, eu vou esperar secar um pouquinho e eu mostro para vocês como que vai ficar. E aí vocês vão escolher qual é a melhor opção para vocês quando você estiver fazendo um trabalho. Às vezes o tipo de trabalho que você está fazendo necessita que a cor não fique tão forte, né? Então, natural você vai conseguir esse resultado. Agora, com a branca, o marrom vai ficar um marrom mais agradável, vamos dizer assim. Mas para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, porque às vezes eu estou falando e às vezes é difícil entender, né? Como é que funciona isso, porque para quem está iniciando é muito mais difícil, né? Então eu vou fazer o tingimento das duas. Vocês acompanham aí como é que faz. É um processo bem simples, né? Essa aqui é a branca, então eu tenho que tinta de tecido marrom. Mas pode ser uma tinta acrílica, de forma líquida, ou a tinta a óleo, que vem em bisnaga. Eu acho bem melhor que a tinta a óleo, porque você não vai se sujar tanto. A tinta a ela
agrega muito fácil na massa, é muito mais fácil. Eu vou colocar uma quantidade bem grande aqui, é para fazer só um tingimento só. É simples, tá? Coloca um pouco de tinta. Eu coloquei bastante aqui para o tingimento ser rápido, mas se você quiser um marrom mais claro, você coloca um pouco menos de tinta. Mas caso você vá tingir a sua massa para fazer algum trabalho, principalmente agora que está chegando a Páscoa, um coelhinho marrom, por exemplo, que tem já pessoas fazendo esse coelhinho, e você achar que ficou muito escuro, é só pegar mais um pedacinho de massa branca, né, tingida de branco, e agregar essa massa que ela vai clarear. Não precisa colocar tinta branca porque o processo é muito mais demorado. Mais fácil você colocar a massa branca. Então tá aqui, ó. Aqui é bem rapidinho, tá vendo, ó? Coloca, massageia a massa. É muito rápido. Olha esse marrom. É um marrom bem clarinho. Ele ainda tem uns pigmentos aqui, por isso que tem que sovar ela bastante, para que toda a tinta se espalhe em toda a quantidade de massa que você tem. Fica sempre um pouco nos dedos, esse pouco de tinta no dedo vai acabar passando para a massa. Se você for tingir uma outra massa de outra cor, use um lenço umedecido, deixa um saquinho para você tirar o excesso da sua mão, para não interferir na cor da sua massa. Então tá aqui, ó. Dá pra ver aí? Essa é a massa branca, comercial, tingida com tinta marrom, tinta de tecido. Vou alisar um pouquinho. E essas tingidas já de branco, eu acho que mais as comerciais mesmo, ela marca bastante as digitais. Vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês fizerem a massa que tá no link aí embaixo aí, como fazer massa em casa. Ela não deixa tanta digital como essa aqui. Tá vendo? Massa branca tingida de marrom. Agora essa aqui é natural, que eu fiz. Ela é um pouquinho mais maleável, tá vendo? Porque ela tá fresca, eu fiz esses dias, então ela tá bem fresquinha. É muito mais elástica e maleável. Mas caso ela comece a colar no seu dedo na hora de tingir, é só colocar um pouquinho de creme para mãos. Daquele creme que eu falei pra vocês, sem silicone e sem gordura. Tá aqui. Mais um pouquinho de tinta aqui. O processo é o mesmo, né? Essa aderência da tinta na massa natural, ela é diferente porque ela não tem pigmento. Então, vocês vão pensar assim, mas essa massa que você fez está colando um pouquinho. Tá, porque ela não tem pigmento. Essa massa aqui, a primeira que eu tingi, ela é comercial. Eu comprei numa loja, vai saber quanto tempo ela ficou lá embaladinha, né? E já tingida já. Então ela tem um pouco mais de consistência, mas nada que essa massa não vai chegar. Essa massa aqui tá fresca, tá igual pão fresco de padaria, sabe, gente? Quando sai o pãozinho fresco lá, você compra o pãozinho fresco, tá bonitinho, gostosinho. Então, é essa massa aqui. Vai depois, mais tarde, comprar o mesmo pão pra ver se ele não tá mais duro. É essa outra massa aqui. Se vocês perceberem aqui, ó. Deixa eu só misturar mais um pouquinho aqui pra ficar bem homogênea a massa. A cor vai ficar bem parecida. Eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo aí, mas tem uma diferença assim bem pouquinha em relação ao tom dela. Mais um pouquinho. Vou fazer um disco igualzinho. Essa aqui. Essa demora um pouquinho mais para pegar a cor. Vamos lá. É bom que faz exercício, né, gente? Os bracinhos ficam durinhos depois, viu? Mas fazer biscuit em um ano, ó. Quem tem aquela sobrinha debaixo do braço assim, ó, vai embora. Fica tudo o bracinho bem durinho. Bom, tá aqui, ó. As duas massas. Essa da esquerda é a massa natural tingida de marrom. E essa é a massa comercial, já tingida de branca e depois colocado marrom. Estão vendo? A diferença,
aqui pra mim eu consigo perceber a diferença das cores. Mas você vai entender, daqui a algum tempinho eu vou fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês verem como é que ficou a massa. Pra que vocês tenham certeza do que eu tô falando, que eu posso trocar as massas, né, gente? Ó, vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Aqui tem o ponto em cima, é a massa comercial já atingida de branco. E a que tem aqui um risco em cima é a natural, feita em casa. Daqui a pouco eu volto e mostro o resultado, com certeza vai aparecer melhor no vídeo como é que ficou o processo de secagem das duas, tá bom? Por enquanto é isso, já que eu volto. Bom, pessoal, voltando aqui a massinha que eu acabei de tingir. Acabei não, né? Faz um tempinho já. Ela começou já a secar. Olha a diferença dessa massa. Uma massa comercial já tingida de branca. Depois acrescentado o marrom. E essa aqui, natural, aplicado o marrom sem o branco. Consegue ver a diferença? Essa massa já tingida de branco, a cor fica mais agradável. Fica mais bonito de se ver. Essa aqui fica um marrom meio que fosco. Fica uma cor, não fica uma cor legal, fica uma cor feia. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Independente se a massa de vocês é caseira ou não, eu ensinei a fazer a massa caseira para vocês entenderem como funciona a massa, qual o processo de fabricação dessa massa. Mas para fins financeiros, é aconselhável você comprar a massa. Você vai ter um ganho no seu tempo, né? Que você não tem que fazer a massa, e também não vai ter que comprar todo o material, fazer a massa e às vezes dá algum problema, essa massa não fica tão boa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: antes de você fazer o seu trabalho, seja ela massa caseira ou comercial, tinja a massa com tinta branca. Eu sei que pessoas utilizam até corantes que são comestíveis para fazer o tingimento da massa, tinta tecido, tinta acrílica, aquela tinta que você usa para colorir, tinta látex, aquelas de pintura de casa, e tinta a óleo. Eu utilizo a tinta a óleo porque eu acho que a finalização é muito melhor. Então, ó, a dica de hoje é: vai fazer um trabalho, tá chegando a Páscoa, vamos fazer os coelhinhos de branco, vai usar o branco, né? Mas o coelhinho é marrom, primeiro tinja de branco. Eu aconselho vocês utilizarem a tinta óleo que vem bisnaga branca para tingir de branco e para outras cores também. Eu comecei fazendo com tinta óleo, então é difícil as pessoas entenderem o que eu estou falando, porque você tem que se adaptar. Tenta na primeira vez a tinta óleo, vê o resultado, depois se fala, não gostei, vou fazer com tinta de tecido. Tá bom, faz com tinta de tecido, faz com corantes comestíveis, faz com esse corante para tinta látex de pintura de casa, de residência. Vai se encontrando nesses processos de tingimento, porque de repente para mim é bom a tinta a óleo, mas para você não vai ser tão bom assim, você não gostou. Então você pode fazer com essas tintas que eu falei para você o tingimento da sua massa. Não conheço outro tipo de tinta, a não ser essas que eu falei, mas deve haver outro tipo de tingimento, né, para você pegar a cor legal. Mas como eu me adaptei à tinta a óleo, eu sei o processo dela de secagem e a tonalidade que vai aumentar na secagem, então eu sempre uso a tinta a óleo. Então tá aqui o processo, olha. Essa massa tingida de branco e depois de marrom. É muito mais agradável, gente. Talvez vocês não tenham a visão que eu estou tendo aqui, mas é muito mais agradável. Essa tinta natural só com o marrom. Ela fica opaca. Não fica bonito, sabe? Uma peça com esse tipo de tingimento não fica legal. Então, independente se é massa caseira ou comercial,
tinja de branco se ela for natural. Ou para facilitar a vida de vocês, gente, vá nessas lojas que vendem internet, gente, é fácil de comprar, vai lá e compra perdão, a massa de biscuit branca já tingida. Tem duas marcas que são bem relevantes, que elas seguem um padrão no processo de fabricação delas. Eu não vou dizer a marca dessas massas, porque eu acho que não convém. Mas são marcas bem famosas. Uma tem a ver com lobo. Com lobo? Não, com lobo não. Com raposa. Raposa, gente. Raposa. Lobo sou eu, que Art Wolf. Com raposa. Pesquisem aí. E a outra é uma outra marca que eu não vou lembrar o nome, mas é uma marca boa também, que ela tem um processo de fabricação que é bom e o resultado também é bom. Então tá aqui a dica. Antes de fazer a tua peça, tinja de branco, tinta a óleo ou outra tinta da sua preferência, para ter um trabalho legal, um resultado legal, para que essa massa não craquele, não rache, não tenha problemas depois. Tinja de branco, deixa descansar, depois coloca o tom que você quer, tá bom? A aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se você quer saber um pouco mais sobre a questão da massa de biscuit, tem um link de como fazer a massa, se você quiser fazer na sua casa. E eu vou deixar mais alguns links sobre esqueleto, sobre confecções de peças de biscuit aí na descrição do vídeo. Então, como eu falei, quer continuar seguindo o canal e aprender comigo? Se inscreva no canal aí, tá bom? Então por hoje, gente, é só. Fiquem em paz. Semana que vem tem mais. Fui!